Anselmo, nos anos 70, houve uma grande operação de combate à corrupção na Itália chamada Mãos Limpas. Anos depois, o establishment corrupto da Itália se reorganizou, se replanejou e combateu aqueles que estavam combatendo a corrupção. E esse combate à corrupção foi perdido e aqueles mesmos corruptos que foram condenados voltaram ao poder. Qualquer semelhança com o que acontece hoje no Brasil não é mera coincidência. Só que aqui há um adendo. É pior do que aconteceu com os Mãos Limpas. Por quê? Hoje no Brasil existe um autoritarismo judicial e existe um medo perpetrado por esse autoritarismo judicial que te impede, inclusive, de legitimar uma crítica justa ao que está acontecendo. Qualquer pessoa que se coloca no meio desse autoritarismo pode ser ou censurada, ou desmonetizada, ou perseguida, ou despedida, ou eventualmente massacrada, ou até mesmo presa. Então, esse combate à corrupção que se colocou pela Lava Jato está se esmorecendo completamente. Pior, com essa ditadura subliminar de uma opinião única, quer seja progressista, antibolsonarista, antidireitista, você tem um conluio entre o executivo, o judiciário, que manda no país. O executivo é o segundo ator que manda no país, muito menos que o judiciário, manda de maneira autoritária. Você tem a mídia completamente anuente e complacente com esse tipo de arbitrariedade, com esse tipo de autoritarismo. Você não pode, em algumas emissoras, nem tocar no nome do Alexandre de Moraes. Você tem agora a prova cabal que você tem um legislativo completamente acovardado, completamente de cócoras para esse princípio de autoritarismo. Não foi a primeira vez que a Câmara, aliás, nem foi a Câmara dessa vez. Foi a mesa diretora da Câmara que tornou o nosso querido Dallagnol inelegível, anuindo com um princípio autoritário que todos, note bem, a maioria, aliás, dos juristas sensatos no país condenaram. A Câmara falou, não, decisão da justiça, não cabe a nós competir. Na época do Daniel Silveira aconteceu a mesma coisa. Por quê? Eles tinham antipatia do Daniel Silveira, que era uma persona meio não grata na Câmara dos Deputados, então serviram a cabeça do Daniel Silveira de bandeja para o STF. Note bem, não foi só o STF que cassou o mandato do Daniel Silveira, não só o STF que condenou o Daniel Silveira, a Câmara dos Deputados cassou o seu mandato. Dessa forma foi pior. Não se submeteu nem a plenário. A Câmara, a mesa diretora do Congresso, com a participação do Arthur Lira, ajudou a cassar o mandato de Deltan Dallagnol. Coincidentemente, é uma pauta que a gente vai tratar hoje também, no mesmo dia em que Arthur Lira foi absolvido por unanimidade por uma denúncia de corrupção passiva de 10 anos atrás e foi absolvido por falta de provas, não. Por eventuais destruição de depoimentos do doleiro, por exemplo, Alberto Youssef, que falou que ele estava envolvido nesse escândalo, e aí, por causa dessas questiúnculas jurídicas que demonizam a Lava Jato, esses depoimentos e essas delações premiadas, aliás, foram anuladas. Ou seja, dá a impressão, não estou fazendo uma acusação cabal e taxativa, mas dá a impressão que está, como se diz no popular, tudo dominado. E tudo dominado por um princípio autoritário, mancomunado com o establishment corrupto, que eventualmente todo mundo sabe que metade da Câmara dos Deputados não tem, assim como não tinha simpatia pelo Daniel Silveira, porque era uma figura agressiva, uma figura meio violenta, simbolicamente violenta, não tem simpatia pelo Deltan Dallagnol, não tem simpatia também pelo nosso querido Sérgio Moro. Por quê? Porque foram pessoas que combateram a corrupção e a gente bem sabe, vamos crachar o verbo aqui. Pelo menos metade da Câmara é atolada de processos de corrupção, pelo menos metade da Câmara, ou seja, provavelmente também é corrupta e não querem uma Operação Lava Jato. Por isso o que eles fazem? Sacrificam a própria liberdade parlamentar, o próprio mérito do parlamentar de poder criticar, de poder legislar, em nome dessa anuência e complacência à corrupção. Pior, em nome dessa anuência e complacência a um Estado judicial autoritário que manda e desmanda no país, em nome da própria anulação de um deputado federal como ator constitutivo de uma democracia. É um dia obscuro, é um dia de luto, é um dia fatal para a nossa história. A única esperança que eu deixo para a população, e eu estou ficando cada vez mais desesperançoso, é o seguinte: ao que tudo indica, as coisas vão ter que piorar cada vez mais para as pessoas perceberem. Pessoas, eu digo, jornalistas, deputados, políticos, qualquer um, cidadão de bem que está com medo de ir às ruas, as pessoas vão perceber que a gente está num estado autoritário, num estado que o Estado corrupto voltou ao poder, que está meio óbvio,
e as pessoas vão sacudir só se as coisas piorarem ainda mais, e tudo indica que elas estão piorando e vão piorar.